Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Bruno Clemente aqui, espero que estejam todos bem. E então o material que eu vou mostrar hoje para vocês será o material que estamos trabalhando nesse primeiro ciclo, tudo bem? Que no caso nós falaremos sobre então arquiteturas de redes locais e formas aí de controle de acesso ao meio. Eu vou compartilhar o material aqui na tela para vocês e vou dar um zoom também para não ficar muito pequeno. Pronto. Então, observa que não estamos na primeira página, já estamos na segunda. A primeira página é mais uma página de introdução. Deem uma lida no material, porém, esses vídeos eles têm como objetivo ajudar vocês sobre os conteúdos específicos. Então, não vai ser especificamente apenas para os alunos que estão fazendo comigo a disciplina, mas esse material ele já fica disponível no meu canal do YouTube também, caso outras pessoas tenham interesse, né, de estudar a respeito das redes de computadores, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem é o seguinte, olha, como eu estou mencionando aqui para vocês, redes locais são um tipo específico de redes, tá bom? Que englobam as camadas física e enlace de uma forma muito interdependente e padronizada que os outros tipos de redes. Quando a gente fala de redes locais, devemos conhecer os mecanismos de controle de acesso ao meio, o padrão I3E802 para redes locais e as redes Ethernet, o famoso padrão I3E802.3, o 802.11, que se refere ao Ethernet sem fio, assim como os subtipos dessa padronização, que nós estudaremos não neste ciclo, mas nesse semestre, tá bom? Então, falando aqui rapidamente, meu intuito é relembrar a vocês sobre o controle de acesso ao meio, que a gente já observou nas disciplinas anteriores, para depois conhecer os 3 tipos de protocolo de controle de acesso ao meio que utilizaremos, tá bom? Como vocês podem observar aqui nessa parte de cima, olha, em redes multiponto, o meio de transmissão ele é compartilhado pelos dispositivos. Veja lá, por exemplo, a gente mencionou como um exemplo em sala de aula a questão do roteador de internet. Você tem um roteador sem fio na sua casa e você tem diversos celulares ou dispositivos que acessam esse roteador e essa mesma internet. E uma vez eu lembro de ter perguntado em sala de aula, mas então se não tem cabo, não tem utilização de meio, correto? Não, na verdade existe uma utilização de meio sim. Na verdade, o que utiliza é que esse dispositivo, esse aparelho, ele está enviando uma série de sinais, ele está enviando uma série de informações o tempo inteiro. É por isso que a gente usou o termo difusão. Não sei se vocês se recordam, mas a gente utilizou esse termo. Então, o que seria essa difusão que a gente encontra nos roteadores? É como se você pega um copo de água e você derruba uma gota em cima desse copo d'água, na água, né? E na hora que essa água bate no copo, ela começa a fazer uma série de ondas. E essas ondas se espalham em toda direção. Ou seja, o seu roteador não conversa apenas com o seu celular no relacionamento de 1 para 1. Ele está constantemente enviando ondas de sinais para todos os dispositivos que possam captar essas ondas e receber a informação delas. E é exatamente por isso que a gente utiliza o termo difusão. E aí eu menciono no material, né, que isso pode causar o que a gente chama de colisão. O que é uma colisão? Se várias pessoas estão tentando utilizar esse meio ao mesmo tempo, pode ocorrer algum tipo de problema, tá bom? Lembrando que eu tenho o exemplo do roteador, mas existem vários outros exemplos, inclusive a utilização do cabeamento estruturado que nós vimos na disciplina de redes 2. Existe um material aqui no canal também sobre isso, caso a pessoa não esteja fazendo a disciplina comigo, mas tenha interesse em estudar também. E aí nós mencionamos então nessa disciplina anterior que nós temos 3 formas de comunicação, de utilização do meio, desculpa. A primeira é conhecida como simplex, a segunda como half duplex e a última como full duplex, tá bom? Sendo que o simplex nós identificamos que era o tipo de comunicação onde apenas uma pessoa fala e uma pessoa ouve. Ele é um relacionamento muito simples, tá bom? E a gente tinha dado ali como exemplo, por exemplo, satélite. Então, no caso, o meu celular não envia nada para o satélite, ou a minha televisão não envia informações para o satélite. Ela tem sempre apenas um sentido, ou seja, o sentido do satélite para a minha televisão. E assim em diante, várias outras que utilizam o modelo simplex de utilização do meio. O segundo que nós conversamos foi o half duplex. O half duplex já existe essa comunicação de ida e volta. Ou seja, entre 2 pessoas se conversando, essa conversa com essa e essa conversa com essa. Ambas podem enviar, porém nunca ao mesmo tempo.
Então observa lá, por exemplo, não sei quem conhece isso ou quem já utilizou, mas havia no passado, era muito comum para comunicação no exército e depois para pessoas de segurança particular também foi utilizada, os famosos walkie-talkie. Não sei se vocês já ouviram falar desse dispositivo. Mas basicamente ele era como se fosse um radinho de mão. Quando eu aperto o botão, quem está falando sou eu. E naturalmente a outra pessoa não consegue falar, ela apenas consegue ouvir porque eu estou utilizando o meio. Então não há conflito, por quê? Porque tem apenas uma pessoa falando. Mas no momento que eu terminei de dar o meu recado e solto o botão, o meio volta a ficar desocupado. Então se você, que está ali na esquina, apertar o botão, agora quem está falando é você. E o meu walkie-talkie, ele apenas pode ouvir. Então ambos conseguem falar e ambos conseguem ouvir, porém nunca ao mesmo tempo. Precisa ser intercalado. E por último, nós temos a comunicação full duplex, que já é ambos conseguem ouvir e falar ao mesmo tempo. E grande parte das tecnologias que a gente utiliza hoje já fazem uso do modelo full duplex. Naturalmente, quando elas fazem uso desse full duplex, o que acontece? Várias pessoas utilizando esse meio ao mesmo tempo. É o exemplo lá do nosso roteador, é o exemplo de switches mais complexos dentro de uma empresa, dentro de uma escola. E a gente precisa desenvolver uma série de protocolos para garantir que de duas uma, ou não haja conflito, ou caso haja conflito, que a gente seja capaz de tratá-los. E é exatamente esse o conteúdo que nós estamos trabalhando nesse ciclo de aula, tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui para ele não ficar muito extenso, porém ele já é um bom resumo do que nós estudamos na disciplina anterior, que com certeza vai te auxiliar a entender melhor os próximos conteúdos. Grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Até mais.